Então pronto, agora tá gravando. Então vamos lá, gente. Bom dia, né? De novo. Vamos começar aqui a partir do slide 14. Eu tinha quase certeza que eu tinha falado dele, mas não tem problema não. Então na aula passada a gente viu conversão automática. Então significa que ele troca de um tipo para o outro tipo automaticamente. Então aqui, ó, na linha 3, ele vai trocar de double para int. Double porque 4.5 sem nenhum sufixo é double. E int porque a variável a é inteira. Então ele vai pegar o ponto 5 e jogar fora. Lembrando que ele não arredonda, tá? Então mesmo que fosse 4.7, ele não vai virar 5 não, vai virar 4. Ele vai pegar essa parte decimal aqui e jogar fora. A gente viu que o a, mesmo sendo inteiro, ele vai converter para double, porque 2.0 é double, então o resultado disso aqui é double, e depois de double ele converte para float, porque o resultado é double, mas b é float. Depois a gente viu aqui, ó, que 1 sobre 2 é inteiro, então isso aqui vai dar 0, somado com b, que é float, então isso aqui vai ser float, só que o c é inteiro, ele vai converter de float para inteiro. E aí a gente viu também que 1.0 sobre 2.0 dá meio, que é double. O b, que é float, ele vai fazer essa conta aqui, double, e vai converter para float, porque d é float. E aí a gente terminou assim. E o seguinte, às vezes eu quero forçar a conversão. Então eu não quero que ela seja automática. Eu quero falar assim, olha, você vai trocar para esse tipo aqui e pronto. Então, como que a gente faz isso? A gente pega o que a gente quiser, não necessariamente é uma variável, tá? Isso aqui pode ser um número mesmo, você pode escrever um número, não é uma variável. Então você vai pegar o que você quer fazer o cast, que em geral é uma variável, e vai colocar antes dela o cast. Então a conversão para o tipo que você quer. Então vamos olhar aqui, ó. Linha 3. 2.5. 2.5 é double. Só que eu estou fazendo um cast aqui, ó. Então eu estou forçando uma conversão para inteira. Então ele vai pegar esse ponto 5 e jogar fora, pegar o 2 e guardar no A. Então é uma conversão explícita. Você está falando, olha, eu quero que faça essa conversão. E pronto. Linha 4 e linha 5 tem segredo não, né? Linha 5, ó, linha 4 eu estou guardando 5 no número 1. Na linha 5 eu estou pegando o número 1 e guardando o número 2. Então depois da linha 5, número 1 e número 2, eles têm o valor 5. E aí o que acontece? Se chegasse na linha 6 aqui, e eu não tivesse essa parte aqui, ó, essa que eu vou colorir, se eu não tivesse essa parte que está marcada, ele ia fazer uma divisão de um inteiro por um inteiro. E aí o resultado ia ser inteiro. Nesse caso aqui, que o valor é 5, não ia mudar nada, mas se não fossem 5, né, tanto o numerador quanto o numerador, aí o resultado podia fazer diferença. Mas aí o que ele está falando? Ele está falando, converte o número 1, não é os dois, tá? Converte o número 1 para float. Então ele vai pegar todo esse pedaço aqui, que é float, e vai dividir por um inteiro. Só que não tem jeito dele fazer float com inteiro. Então ele vai pegar o inteiro, converter para float, fazer essa conta aqui como float e guardar em resdiv, que também é float. Então eu vou ter um resultado aqui float. Tranquilo até aqui? Acho que isso aqui não tem muito segredo não. Se entendeu esse slide aqui é fácil demais. Então beleza. Agora o seguinte, próximo slide. Esse carinha aqui é feito para a gente poder usar com o printf, porque a forma que eu tenho de imprimir ela é um pouquinho diferente do que eu teria se fosse em algoritmo. Então, em algoritmo, vamos imaginar que eu quisesse imprimir algo. Então, sei lá, eu ia fazer assim, primeira aula de C, mais. Aí aqui eu ia colocar outra coisa. Tudo junto, né? Outra coisa.
Aí aqui eu ia fazer isso aqui de novo, escrever mais um bocado. Aí aqui outra coisa. Tá? Se fosse em algoritmo. Se fosse em algoritmo. Então era assim que eu concatenava as coisas. Agora, em C não. Em C o que vai acontecer? Eu vou escrever o texto inteiro que eu quero escrever, e aí eu vou colocar uns marcadores para dizer que eu quero substituir aquilo dali pelo conteúdo que vai estar um pouquinho mais para frente. Então, toda vez que ele encontrar 1% C, ele vai trocar por um caractere. Toda vez que ele encontrar 1% D ou 1% I, ele vai trocar por um inteiro. Todas as vezes que ele encontrar 1% E, ele vai pegar o número e vai imprimir ele em notação científica. Toda vez que ele encontrar 1% S, ele vai imprimir a cadeia de caractere, uma string. E aí a gente vai ter aula específica disso daqui. Então, por enquanto, eu não vou usar isso aqui não. Mas fiquem sabendo que ele vai imprimir uma cadeia de caractere. E aí a gente tem o %F para poder imprimir float e por aí vai. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Então, estou aprendendo a programar em C. Então, vamos voltar aqui. Ó. Estou aprendendo a programar em C. Beleza. Primeira pergunta. Isso aqui compilou direitinho. Por que eu pude usar o printf aqui? O que tem nesse código aqui que me permite usar o printf? Eu não sei se eu atraso, não sei se ninguém está respondendo, mas o que está aqui que me permite usar o printf? Por que eu posso fazer essa linha 8 aqui? Ó? O Theo falou que não sabe. Ninguém sabe. Ninguém das muitas pessoas que estão vendo no mesmo notebook aí sabe? É porque em C eu só posso utilizar alguma coisa que eu já tenha visto. Lembra que eu falei isso? E o printf foi visto aqui dentro, ó, do stdio. Quer ver? Ó? Aqui, ó, o printf dentro do stdio. Então, quando eu incluí o stdio aqui, eu pude usar. Então, se eu tirar essa linha daqui, ó, aí ele já vai reclamar, já vai virar e falar assim, ó, cara, printf eu não conheço, aqui ó, printf undefined, printf eu não conheço. Por que você está usando printf? Então eu tenho que colocar o stdio aqui. Tá? Então essa é a primeira coisa aí. Agora vamos lá. Então eu estou aprendendo. Então só funciona se tiver algo que tenha ele antes, sim. Em C eu só posso utilizar algo que eu já tenha visto antes. Sempre. Entendeu? Então, se ele não apareceu antes, eu não posso usar. Ó, tipo isso aqui, ó. Não chegou na aula disso ainda. A aula disso é aula 8, tá? Mas vamos imaginar que eu tenho uma função chamada aqui, ó. Eu não posso usar ela aqui, ó. Tá? Eu não posso usar aqui, ó. Porque eu não vi o função A ainda. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo, ó? Função A undefined. Ele viu assim, cara, eu não sei o que é função A. Você está usando função A aqui pela primeira vez e eu nunca vi isso antes. Então ele tinha que estar aqui, ó. Agora já compilou, tá vendo? Então em C eu só posso usar algo que eu já tenha visto. E o printf está dentro desse arquivo aqui, ó, do stdio que foi incluído na linha 1. Então eu só posso usar o printf por conta disso. Tranquilo?
Vamos continuar aqui, ó. Então, olha só. Olha o que isso aqui vai fazer. Eu escrevi o texto e aqui eu coloquei um marcador, 1%D. Então, o que ele vai fazer? Ele encontrou 1%D, então ele vai pegar o meu primeiro argumento aqui, depois da vírgula, que é o %, que é o 10, e vai colocar no lugar do %D. Então, ele vai falar, o valor recebido foi 10. Tipo aqui, ó, estou aprendendo C. O valor é... Aqui, ó. Estou aprendendo a programar em C. O valor é 10. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O valor é 10. Ah, e se eu colocar 1985? Tá aqui, ó. Estou aprendendo a programar em C. O valor é 1985. Então, ele vai substituir o %D por 1985. E ele vai fazer exatamente na ordem com que isso aqui aparece. Então, se aparecer em 2... o que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro e colocar no lugar desse %D, pegar o segundo e colocar no lugar desse %D, aqui, ó. Aqui, ó, 1985, 8885. E aí, eu posso fazer isso com caractere, com decimal inteiro. Se eu quiser que imprime em notação científica, é %E, a string %S. Então, tá aqui, ó. Aqui, ele vai gravar aqui, ó, no lugar do %C, essa letra A, que é o caractere A, não a string. Então, aqui, ó. %C. Aqui, ó, o caractere L. Então, eu vou escrever o meu texto inteiro e os lugares que eu quero que substitui por alguma coisa, eu coloco esse %. E aí, % alguma coisa pelo que eu quero substituir. Então, %C, %E, %D, %I, %S, %F e por aí vai. Aqui, ó, exemplo do float. Então, se eu quiser imprimir um número de ponto flutuante, %F, um float, no caso, %F. Então, 1.10 aqui, ele vai imprimir esse número aqui como float. Ah, com quantas casas? Tem um número de casas padrão. E aí a gente vai ver como que a gente faz para poder organizar isso daqui. Mas o básico é você saber que o % com alguma letra substitui aquela impressão pelo conteúdo exatamente na ordem com que ele é passado aqui, ó. Então, o que ele vai fazer? Esse %D, ele vai ler o valor de x e colocar aqui. Esse %F, ele vai ler esse 1.10 e colocar aqui. Tranquilo até aqui? Não tem segredo também não, né? Isso aqui é uma coisa que vocês vão fazer toda a aula. Então, toda a aula vocês vão imprimir e isso aqui vai ficar gravado. Não, pode ter certeza. Vai ser tão do dia a dia que você vai aprender a usar o printf tranquilamente. Mas tem alguma dúvida até aqui? Tem alguém aí, né? Assim, e ninguém está respondendo nada? Então, mas... Não, é porque vocês estão começando agora, Theo. Mas a questão é a seguinte, conseguiu entender que não é para fazer usando aquele mais? Você vai escrever o texto inteiro e substituir o % pelo valor, exatamente na ordem com que ele aparece aqui. Então, se tivesse 3%, então, por exemplo, aqui, ó, sei lá, vamos colocar aqui, ó, %C, %D, %F. Então, aqui, ele quer um caractere. Aqui, ele quer um número. E aqui, ele quer um float.
Aqui, ó. L 1985 1.10. É isso que eu quero que vocês entendam até aqui. Isso ficou entendido? Beleza. E aí alguns caracteres especiais eles servem para poder fazer algumas coisas especiais. Então, por exemplo, o que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar o barra N. O barra N passa para a próxima linha. Então, tipo isso aqui, ó. Vamos ver? Então, o Leandro vai ficar numa linha, aí eu passo para a próxima linha e o Maia fica na outra linha. Aqui, ó. Então, barra N é uma quebra de linha. O barra T é uma tabulação, então é como se eu apertasse o tab do teclado. Tá? Então é como se eu apertasse um tab. Esse barra B aqui é para poder voltar. Isso não funciona em qualquer terminal não, tá? E isso daqui tem muito de legado de impressora. Então muito cuidado com esse barra B que ele não funciona em qualquer lugar não. É a mesma coisa do barra F, tá? Próxima página. Qual que é o conceito de página? Tá? Então isso aqui, esse barra B e barra F não tem o mesmo comportamento em qualquer lugar não. Então, e até porque não tem necessidade de usar para nada que vocês vão fazer aqui por enquanto, tá? O barra A faz um sonzinho, é o som padrão do sistema operacional. E aí os mais importantes são o primeiro, o segundo e os três últimos. Se você quiser imprimir uma aspas dupla, porque olha só, aqui você começa e termina com aspas duplas. Então, se você quiser imprimir uma aspas dupla, você tem que colocar uma barra antes. Tudo que você colocou aqui, ó, tem barra. Então, se você quiser imprimir uma barra, você coloca duas barras. E todas as vezes que ele encontra 1%, não é para ele trocar por alguma coisa? Então, se você quiser imprimir 1%, você usa por cento. Então, essa barra é um caractere de escape. Ele vira e fala assim, olha, não é para imprimir isso, é para fazer alguma coisa. E aí, na hora que ele encontra que o próximo é uma aspas, uma barra, ele vai imprimir aspas e a barra, e no caso do porcento vai imprimir o caractere por cento. Serve para você conseguir fazer as coisas que teoricamente são especiais. Então, que a aspas dupla, né? Ela é feita para abrir e fechar a sua string ali, sua cadeia de caractere. A barra, porque ela é feita para você poder dar um comando. E o porcento que é feito para você fazer uma substituição. E aí, à medida que você for utilizando, você vai pegando o jeito. E o seguinte, números de ponto flutuante, por padrão, eles são 6 casas decimais. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por padrão, 6 casas decimais. Mas se eu quiser trocar, é só eu colocar ponto e quanto que eu quero que exibe. Então, se eu quiser que imprime com 3 casas decimais, eu coloco ponto 3. Aí, ó, agora com 3 casas decimais. Deixa eu ampliar aqui, ó. Agora com 3 casas decimais. Aí, se eu quiser que exibe com 2 casas decimais, então eu coloco 2 aqui, ó, ponto 2. Então, número de ponto flutuante, a gente fixa as casas decimais utilizando ponto alguma coisa. Ponto e quantas casas decimais eu quero. Então, aqui tem exemplo para mostrar com as 6 padrões. Aqui com 1, aqui com 2, aqui com 3 e aqui em notação científica. Viu? Vou usar aquele pi que está lá. 3.1416 e tudo. Impresso em notação científica. Então, 4.1416 vezes 10 elevado a 0.
Tá? Então está em notação científica. E como que eu faço para alinhar? Quando eu quero que um determinado número gaste no mínimo tantos de espaço, eu coloco o tanto de espaço que eu quero. Então, vamos supor que eu quero que o meu número gaste 10 de espaço no mínimo. Então, sei lá, 1985. Vamos pegar aqui para vocês poderem entender. Então, agora, ele não está coladinho aqui mais. Como ele gasta 4 aqui, então tem mais 6 espaços aqui. Porque eu falei para ele poder gastar 10. Então, eu utilizo isso aqui para poder fazer uma impressão mais organizada. Então, se eu quiser, por exemplo, que esse número gaste 10, aí depois vai ter, sei lá, uma barrinha aqui, e aí vai ter outro número que vai gastar mais 10, e aí depois vai ter um número que vai gastar 5, sei lá. Aí ele imprime assim, ó, organizado, bonitinho, gastando tanto de espaço. E isso alinhado à direita. Se eu quiser que alinhe à esquerda, então vamos colocar aqui, ó, é só colocar um menos. Então eu vou alinhar esse aqui à esquerda. Aí, ó. E aí centralizado que eu saiba não tem não. Talvez tenha, mas eu desconheço. Então se eu não colocar menos, é alinhado à direita. Se eu colocar menos, é alinhado à esquerda. Tranquilo? Tá, então aqui exemplos de imprimir o 25 gastando 2 espaços e aqui imprimir o 25 gastando 10 espaços. E aí eu posso fazer isso para float também, não tem diferença não. Eu posso virar e falar assim, eu quero que esse float aqui gaste no mínimo 10 de espaço com 2 casas decimais. Então ao invés de df, então tá aqui, ó. Tá? Então ele vale %D, %F, né? É o tanto de espaço que você quer que gaste. E aí aqui tem uns exercícios resolvidos, né? Fazer um programa que imprima seu nome. Aqui meu nome, né? Esse aqui é um exercício. Poderia imprimir Virgínia, João, Leandro aqui, não meu nome, né? Modificar o programa anterior para imprimir na primeira linha seu nome, na segunda linha sua idade e na terceira linha sua altura. Então tá aqui, sei lá, meu nome, aí um /N para dar uma quebra de linha, minha idade e um /N, minha altura. No caso aqui, para poder ficar alinhado tudo bonitinho, não teria esse espaço aqui não. Tá? Você coloca o M garrado aqui no -N. Porque senão isso aqui vai dar uma quebra de linha, vai ficar assim, né? Viu? Vai ficar assim, ó. Meu nome, até esqueci. Minha idade e minha altura. Vai ficar desse jeito. Por conta desse espaço aqui, ó. O próximo, imprimir o valor 2.3467728 com 1, 2, 3 e 5 casas decimais. Então, aqui é o mesmo número, o número não mudou, mas aqui eu quero com 1 casa decimal, com 2, com 3 e com 5 casas decimais. Então não tem segredo esse exercício aqui também não. Agora vamos lá, agora começa. O scanf, ele é equivalente ao leitura que a gente tinha lá em algoritmos. Então, eu vou usar o scanf no lugar da leitura. Só que o scanf não é da mesma forma que a gente faz lá no leitura. Então, vamos supor que eu quero... eu tenho uma variável aqui chamada altura. Eu não vou fazer assim, scanf altura. Tá? É semelhante a isso aqui, mas não é igual a isso aqui. Aí eu vou explicar. Eu quero ler, sei lá, idade. Se fosse em algoritmo, seria algo desse tipo assim. O scanf, ele é semelhante ao printf no sentido
de que você vai passar uma expressão aqui antes. Então, vou colocar aqui, vai passar uma expressão. E a expressão é que vai dizer o que você quer ler. Então, se você quiser ler a altura, e ela é decimal, você vai colocar 1% d. Se você quiser ler a altura e ela é um float, você vai colocar 1% f. Se você quiser ler a altura e ela é um caractere, você vai colocar 1% c. Então, é essa expressão aqui que diz o que você quer ler. Então, no caso aqui, eu quero ler a altura, eu vou colocar %d. Deixa eu tirar essa parte aqui. Ó. Tá? Então, scanf %d, altura. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler a altura que o cara digitou e vai guardar na variável altura. Só que ainda tem uma coisinha aqui. Quando eu uso o nome da variável, na verdade ele pega o conteúdo da variável. Nós vimos isso daqui. Então ele vai pegar o valor da variável altura e colocar aqui. Não é isso que eu quero. Na verdade eu quero que ele leia e guarde na variável altura. Então para ele guardar na variável altura, eu preciso falar onde a variável altura está, o endereço da variável altura. E nós vamos ter aula específica disso. Só que, até chegar lá, a gente precisa pelo menos saber usar o scanf, porque é uma ferramenta que a gente tem para poder interagir com o usuário. Então, eu preciso usar eu preciso usar o scanf. Então, o que eu vou fazer? Antes de qualquer variável, ao invés de usar só o nome da variável, porque o nome da variável vai pegar o valor da variável, eu vou usar um e-comercial. O e-comercial pega o endereço da variável. Então, o que o scanf quer é o endereço da variável onde ele vai escrever. Então, imagina que eu tenho aqui a minha memória. E aí a minha variável altura está aqui. Ó. Cadê o negócio de texto? Tá aqui, o negócio de texto. Então, minha variável altura está aqui. Ó. Altura. Então, faz de conta que a minha variável altura está aqui. E aí, para o scanf utilizar, então vou colocar aqui, ó, scanf. Então, para o scanf utilizar, ele precisa do endereço dela. Então, faz de conta que ela está em algum lugar da memória aqui, sei lá. Faz de conta que ela está nesse endereço de memória. Então, quando eu utilizo o e-comercial e o nome da variável, é como se ele estivesse passando para cá. Isso daqui. Que para vocês não interessa. Tá? Porque interessa só que para o scanf funcionar, ele precisa do endereço da variável, não do conteúdo da variável. Ele precisa do endereço para ele chegar lá e escrever. Então, na hora que o scanf executa, se eu chegar e digitar aqui na altura 170, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai lá nesse endereço que você passou para ele e vai escrever aqui Entenderam mais ou menos a ideia? Nós vamos ter aula específica de manipulação de memória. Por enquanto, é necessário apenas entender que para escrever numa variável usando o scanf, você precisa do endereço da variável, não do nome da variável. Então, para obter o endereço da variável, você usa o e-comercial antes do nome da variável. Isso ficou entendido? Então tá bom. Agora vamos lá, eu vou tentar compilar isso daqui. É a primeira coisa que eu vou tentar fazer. Vou compilar isso aqui. Primeiro, vamos dar uma olhada se o scanf está no stdio. Eu sei que está, né? Mas eu só quero confirmar.
Aqui, ó, scanf faz parte do stdio. Então, beleza. Então, não precisa incluir mais nada. Agora, eu vou tentar compilar isso daqui. Olha, não compilou. E aí, eu vou compilar isso daqui na linha de comando. Vou aumentar aqui para vocês verem. Deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui, deixa eu ver se é esse aula C mesmo. É esse aqui mesmo. Deixa eu só conferir se é esse mesmo arquivo aqui. É ele mesmo. Então, eu vou compilar ele aqui, igual a gente tinha visto na outra aula. Compilou. Aí eu vou explicar para vocês por que o GCC compilou e no Visual Studio não compilou. O Visual Studio está reclamando que o scanf é uma função insegura. Então, o que ele está falando aqui, olha, essa função scanf, ela é bem insegura, tá? Então, é como se ele estivesse falando, cara, essa função scanf aí, ela tem problema de segurança que é bem conhecido. Então, eu sugiro que você não utilize o scanf. É isso que ele está falando para você em outras palavras. Eu sugiro que você não utilize o scanf. Tem uma versão mais segura chamada scanf_s. Esse S aqui é de secure. Tá? Então, ele falando, tem um scanf que é seguro. Por que você não utiliza esse scanf, então? A questão é o seguinte, eu falei com vocês que eu quero que a gente utilize o subconjunto do ANSYS para que ele compile em qualquer lugar. Como eu quero que ele compile em qualquer lugar, eu não quero que vocês utilizem uma função que não faça parte do ANSYS. Então não é para você utilizar o scanf_s, que isso aqui não vai compilar em qualquer lugar. Agora, então como que eu falo para o Visual Studio? Filhão, eu sei o que eu estou fazendo. Tá? Então, você quer passar a seguinte mensagem para o Visual Studio. Olha, você já me informou que o scanf é inseguro, mas eu sei o que eu estou fazendo. Então, ele está falando, olha, se você quiser utilizar esse scanf mesmo, então você coloca essa marquinha aqui, ó, underline CRT Secure No Warnings. Então, eu vou vir no meu projeto, C, pré-processador, e vou adicionar isso aqui, ó. A mesma mensagem que ele colocou lá. O que eu escrevi lá de errado? CRT Security No Warning. Ah, eu escrevi no release, desculpa. Eu estou usando o debug lá em cima. Pronto. Agora compilou. Tá? Ele está avisando aqui que a variável idade é uma variável local que não foi referenciada. Vou tirar ele aqui só para tirar aquele aviso lá. Então pronto, agora meu programa compilou. Então olha só que lindo. Não apareceu nada, porque eu não dei instrução nenhuma, mas teoricamente ele está esperando eu digitar alguma coisa. Eu vou digitar alguma coisa, dar Enter. E aí na minha variável altura foi parar o valor 1985. Tá? Porque é o que eu digitei aqui. Então, eu poderia fazer printf, digite sua altura em centímetros. Agora ficou mais legal, digite sua altura em centímetros. Pronto, foi parar aqui, ó. 170. Aí se eu quiser ler duas coisas,
sei lá, digite sua altura em centímetros e seu peso em, sei lá, float peso. Então, eu quero ler duas informações aqui de uma vez. Então, tá aqui, ó, 170 e o outro aqui, 74.300031. Por que que está escrito 74.300031 e não 74.3? Por que isso aqui? Isso aqui vocês têm que saber, porque eu fiquei um bom tempo na aula passada falando disso aqui, ó. É isso. Essa última palavra aí deu uma consertada na sua resposta, Theo. É o valor mais próximo que ele consegue escrever de 74.3, tá? Então, ele não consegue escrever 74.3 exato, então o valor mais próximo que ele consegue é esse. Se a gente abrir uma calculadora qualquer aqui, a gente vai ver isso, tá vendo? Então tem um errinho aqui na conversão, tá? Mas é essa mesma a resposta. É porque é o valor mais próximo que ele consegue disso. E aí, ó, eu vou parar aqui e vou perguntar uma coisa para vocês. Eu não coloquei nada em altura e eu não coloquei nada em peso, tá vendo? Essas variáveis não foram inicializadas. Qual é o valor que elas têm nesse ponto aqui, ó, na linha 11? O que é que tem nelas? Isso, essa é a resposta. Lixo. Nem precisava colocar um ponto de interrogação não, viu? É exatamente isso aí, é um lixo. Então, olha só, eu não escrevi nada nela e a minha variável altura tem esse número aqui, sei lá que número é esse. E aí eu não escrevi nada na variável peso, a variável peso tem esse outro número aqui, ó, que eu sei lá o que é isso. De qualquer forma, do ponto de vista do meu programa, é lixo, que eu não inicializei. Agora, na hora que eu executar essa linha aqui, aí vão lá. Pronto, agora elas deixaram de ter lixo. Beleza? Cegado, né? Então vocês já entenderam como é que funciona o scanf aqui, né? Então eu vou passar a minha expressão, vou passar os argumentos. Ele pede os endereços das variáveis, então não é o nome das variáveis. Aqui, ó, vou esquecer do e-comercial aqui para vocês verem, ó. Esqueci dele, coloquei só o nome da variável. Aí ele está falando, cara, olha só, o scanf está pedindo um %f que requer um float pointer, tá? Requer um float pointer. A gente vai ver na aula sobre alocação de memória o que é ponteiro. Mas está aqui, ó. Ele está querendo um ponteiro que é o endereço de um float. Mas você passou um double. Entendeu? É isso daí que ele está reclamando. Que ele fez essa conversão aqui para double. Tranquilo? Então, eu não posso esquecer desse E comercial aqui, ó. Para obter o endereço da variável E comercial, que eu acabei de falar. Aí aqui está um exemplo, né? Digite um valor, %d. O valor que você digitar vai parar aqui dentro da variável. E aí depois você vai imprimir ele. Então, sei lá. Sua altura.
seu peso. Quero com 2 casas decimais. Então, olha só, agora eu não uso o E comercial, porque agora eu estou usando o printf. Eu quero o valor mesmo da variável. Aqui que eu quero o endereço. Então, vamos lá. Então, ele falou, olha, sua altura 170 centímetros, seu peso 74. Eu esqueci de escrever, né? Esqueci. Vai ficar bonitinho aqui. Opa. Eu cancelei o programa, tá? Porque eu esqueci de colocar um número lá. 170, 74.3. Então tá aqui, ó. Sua altura 170 centímetros. Seu peso 74,30 kg. Tá? Então, como que a gente usa o scanf assim? E aí aqui tem outros exemplos para ler 2 valores. Tá? Então ele está lendo um de cada vez, então você vai digitar um e dar Enter, digitar outro e dar Enter, não os 2 ao mesmo tempo, igual eu fiz aqui. Né? Aqui está com os 2 ao mesmo tempo. Aqui ele imprimindo os valores, né? Então N1 vem parar aqui, N2 vem parar aqui, e soma vem parar aqui, porque é exatamente na ordem que você passa. Então primeiro %D pega esse argumento, segundo %D pega esse argumento. Terceiro %D pega esse argumento. E aí tem aqui exemplo. Lê a temperatura em graus Celsius e apresentá-la em Fahrenheit. Então tá aí, ó. Isso aqui como que seria em algoritmo, e isso aqui como que seria em C. Só uma coisa. Quando eu estava resolvendo os exercícios na sala, o valor deu diferente. Eu acho que a fórmula de Fahrenheit é 5 dividido por 9 e não 9 dividido por 5. Deixa eu só confirmar. Tenho quase certeza. Aquele que é o quê? Celsius para Fahrenheit. Aqui, ó. 9 dividido por 5. Não, então aqui tá certo. Então é no exercício que tá errado. Quer ver? Eu tenho certeza que tem um exercício que isso aqui tá errado. Pode ser de outra aula. 5, 6, é porque tem uma turma que eu já estou na aula 8. Então, eu não lembro exatamente onde foi que eu vi isso aqui não. Mas eu tenho certeza que em algum momento esse cara aqui está errado. Tá? Mas aqui nesse ponto então tá certinho. É 9 sobre 5 mesmo. Outro exemplo, calcular o volume de uma lata. Né? O volume da lata é π vezes r ao quadrado vezes h. Então, r ao quadrado não, eu acho que é 2πr vezes h. Eu acho que não é rr não. Deixa eu só confirmar aqui. Não, é r ao quadrado mesmo, é eu que estou falando errado. É r ao quadrado. Então tá aqui, ó. 3,14, que é π, vezes r vezes h. Tá? Então tá aqui, ó. Implementado bonitinho, porém feio, porque essas variáveis com o nome R, H e V aqui não ajuda muito, né? E mais do que isso, elas ainda estão escritas em letra maiúscula. E letra maiúscula, tudo em letra maiúscula, em geral, sugere ser uma constante. Então, tá ok, mas não tá. Vocês conseguem fazer melhor que isso aqui. Esse daqui é o quê? O volume de uma caixa. Né? Então, comprimento, largura e altura, mesma ideia do outro lá. Só que aqui ele está lendo os 3 de uma vez. Ó. E aqui ele está lendo um de cada vez. Tá vendo? Leia um, dá Enter, leia outro, dá Enter. Aqui ele leu um número, aqui ele leu 2 números,
e aqui ele leu 3 números. Tudo de uma vez. Então você coloca um número, espaço, outro número, espaço, outro número. E vamos adotar um estilo, né? O que é adotar um estilo? É o seguinte, o seu programa, ele vai ter sua cara. A gente já conversou sobre isso, igual os programas que eu faço, né? Ele sempre tem esse define sucesso, o main desse jeito e tudo, e ele sempre termina com esse comentário aqui, né? Se chegou até aqui é porque correu tudo bem, irritante, sucesso. Então, assim, o programa tem sua cara. E aí, à medida que você vai fazendo, você vai adotando seu estilo e tudo. Mas é interessante a gente já começar de uma maneira... ter alguma forma, né? Para não começar completamente avacalhado. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, o estilo ele vai depender de alguns fatores, claro, né? Então, se você for estudante, vai facilitar. Além de você entender e depurar seu programa, isso é óbvio, ele vai ajudar eu a entender seu programa. E isso é importantíssimo, né? Porque se eu não entender o que seu programa está fazendo, eu não vou te dar uma nota boa. Então, essa é uma das coisas. Você está fazendo um código, o código tem que ser entendível, né? Tem que ser compreensível. Então, interessante que você siga algum estilo. E aí, se você já está trabalhando em alguma empresa, você vai adotar o estilo da empresa. Claro, você não vai chegar lá e vai fazer, eu gosto de fazer assim, aí eu vou e faço. Não, na verdade, o que vai acontecer mesmo vai ser uma mistura do seu estilo com o estilo da empresa. A empresa pode até falar assim, você vai colocar o nome da função tem que ser assim, tem que identar com 4 espaços, tem que fazer não sei o quê. Ele tem uma base, mas mesmo tendo uma base, você vai colocar seu estilo em cima dessa base aí. Então, no final das contas, o resultado é uma mistura do seu estilo, da carinha que você coloca no programa, que igual eu falei, cada programa vai ter a carinha do programador, mais o estilo da empresa. Então, nós vamos adotar um estilo aí para que facilite a compreensão. Então, vários programas e vários programadores seguindo o mesmo estilo vão conseguir entender o que é que está pegando ali, né? O que está acontecendo no seu programa. Então, um exemplo bem ruim. Gente, isso aqui, ó, se você ver um código desse jeito e achar que o código tá ok, então tá valendo nada a minha aula. Porque isso aqui não tem a menor condição. Ó. Isso aqui é tudo de ruim num exemplo só. Você tem um main sem o argc e o argv. Aí você vem, abre chave, abrir um bloco aqui, não identou, então isso aqui está dentro do main, ele não está identado. Geralmente um comando por linha que está tudo numa linha só. E para finalizar com chave de ouro, você ainda tem um return zero, o uso de uma constante literal aqui. Ó. Então, sim, o exemplo 1 é o terror em forma de exemplo. Agora, na hora que você chega aqui, ó, aí você já tem um negócio bonitinho, né? Você definiu uma constante chamada sucesso, o seu main tem argc e argv, você está colocando um comando por linha e terminando com sucesso. Então, uma coisa bastante importante. Se uma coisa está dentro da outra, ela tem que estar à direita daquela coisa. Então, se isso tudo aqui está dentro do main, e o seu main começa aqui, então ele tem que estar à direita do main. Então, essa linha que eu coloquei aqui, para frisar que tem que ter esse espaço aqui, essa indentação. E documentação? Um programa que bem feito não é só se chegar lá e tacar as instruções. Um programa bem documentado, além de ter todas as coisas que estão associadas com o desenvolvimento, né, especificação de requisitos, os diagramas, né, os fluxogramas, toda aquela parte que está envolvida do ponto de vista do projeto, você ainda tem que fazer o seu texto bem feito, né, que no caso o seu texto é o programa. E qual que é a sua parte? É você dar nomes significativos. Então, se a função soma, essa função deve chamar soma, não tem por que chamar S. Entendeu? Então, é dar nomes significativos. Se a sua função calcula raiz quadrada,
chama ela de raiz quadrada. Entendeu? Então é dar nomes significativos. Se a sua variável ela é o numerador, chama ela de numerador, não chama ela de N1. Entendeu? Então essa que é a ideia, é usar nomes significativos. Outra coisa, comentar blocos que fazem alguma coisa, que aquele conjunto faz alguma coisa junta. Então, por exemplo, aqui ó, o ideal seria eu virar e falar assim, interação com o usuário para obter a altura e o peso. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Nesse comentário aqui, ó, eu estou sintetizando o que está acontecendo nessas próximas duas linhas aqui. Claro que isso aqui é um exemplo muito pequenininho, com duas linhas. Mas você pode efetivamente ter um bloco aqui, sei lá, de 10 linhas. E aquelas 10 linhas juntas fazem alguma coisa que faz sentido naquele contexto ali. Então você chega aqui e coloca um comentário em cima e explica o que aquele bloquinho ali está fazendo. Então vamos supor que você está fazendo uma função que vai calcular as raízes de uma equação de segundo grau. Então, provavelmente, a sua função chama calcula raízes equação segundo grau, por exemplo. Tá? Você poderia dar esse nome. Se você quiser ser mais específico, você pode falar, sei lá, usando Bhaskara, qualquer coisa, não interessa. Mas de qualquer forma aqui, o bloco lá dentro, ele não é tão simples. Então você vai colocar um comentário e vai explicar o que aquele bloquinho ali está fazendo. Tá? Então, você documentar o programa envolve colocar comentários. E aí você pode ter comentários de linha simples, igual esse barra, ou você pode ter um comentário de bloco, igual o que geralmente eu faço aqui. Ó. Tá lá, inclusive, nos primeiros slides lá. Então eu coloco o que essa função aqui faz. Função principal do programa. Ele começa a partir daqui. E aí eu vou explicar os parâmetros aqui. argc recebe o número de argumentos. O parâmetro argv recebe os valores dos números. Aí como que ele finaliza? Retorna sucesso se o programa terminou conforme o esperado. Caso contrário, retorna o código de erro correspondente. Tá? Então isso aqui é um comentário de bloco que está explicando, sem a pessoa precisar olhar a função, o que essa função faz. Então eu estou explicando aqui o que a função faz, quais são os parâmetros, o nome de cada um dos parâmetros, o que eu vou passar como argumento e o que a função retorna. Tá? Então isso aqui é um exemplo de documentação. Tá? Então, tá aqui, ó, a documentação não deve ser feita após o programa estar pronto, você vai fazendo e vai documentando. A documentação deve conter o modo de uso do programa, bem como as simplificações assumidas. Então eu, sei lá, eu estou utilizando o pi aqui com 2 casas decimais porque é o suficiente aqui para precisão. Sei lá, você documenta isso, entendeu? E aí, como que a gente vai fazer isso daí? Usando comentário, igual eu acabei de falar com vocês. Você vai colocar barra e vai colocar barra asterisco, escrever o texto, asterisco barra. Então, isso aqui é um comentário de linha e isso aqui de um bloco, né? um trechinho. Então, tudo que tiver entre o barra asterisco e o asterisco barra virou comentário. E aí a gente tem aqui os exercícios para vocês fazerem e a gente finalizar essa aula aqui. A menos que vocês tenham dúvida, qualquer coisa pode perguntar, né? A gente tem tempo ainda. Então, olha só. Construir um algoritmo para ler 5 valores inteiros, calcular e imprimir a soma desses valores. Trivial isso aqui. Tá? Então, você vai usar o %d.
que ele está pedindo valores inteiros. O 2. Construir um algoritmo para ler 6 valores reais. Aí aqui, ó, 6 valores reais. E aí, vamos colocar um exemplo aqui de um valor real. E eu vou colocar como double. Só para ilustrar para vocês, tá? Então, vou tirar... Não, vou voltar a altura aqui, só para eu não ter que mexer no restante das coisas. Vou colocar agora como double aqui. Só para mostrar. Ele está falando que ele está esperando o endereço de um float, mas eu passei o endereço de um double. E aí eu usei 1%F. É porque o double tem o dobro de tamanho. Então, na verdade, ele é como se fosse um long float. E aí, deixa eu abrir para vocês aqui, ó. Tá? Então eu tenho as explicações I, D, O, X, F, A, C, S, P, todas as possíveis lá combinações para a gente passar no scanf. E aí a gente tem a ver com os tamanhos aqui, ó, tá vendo? Comprimento. Então, eu uso esse Lzinho aqui, ó, para eu poder dizer que aquela coisa é maior do que o padrão. Então, se eu quiser usar um double asterisco, que é o que ele está reclamando aqui, ó, double asterisco, então eu vou usar LF. Tá? Então aqui, ó, LF. Pronto, parou de reclamar. E aí, se eu colocar LF aqui e aqui tem um float, tá? Ele está falando, olha, o LF está esperando um double pointer, mas você passou um float pointer. Então eu venho aqui e tiro esse Lzinho. Tá? Então, o site aqui está mostrando as combinações de coisas que eu tenho. Né? Então aqui, modificador de tamanho. E aqui os especificadores aqui, ó, que é os que estão aqui em cima. Então, no caso, o D, cadê o D aqui? Ó? O D aqui para inteiro decimal e o F para número de ponto flutuante. Então, tá aqui. Ó. Tá? Então, só para reforçar aqui esse 2 aqui. Tá? Porque se você for usar double, ele vai começar a reclamar daquele Fzinho lá. 3. Fazer um algoritmo para gerar e imprimir o resultado do número H. Então, o que acontece? Ele está pedindo para você escrever essa expressão aqui. Não é para utilizar for nem nada disso, porque a gente não viu isso. Isso é aula 6. Então, você vai escrever essa expressão. Só que se você colar essa expressão do jeitinho que está aqui lá no seu programa, quanto que dá? Pergunta que eu estou fazendo para vocês. Se eu colocar essa expressão aqui do H, do jeitinho que está aqui, lá, qual que é o resultado? Não sei se eu atraso, não sei se vocês não estão sabendo, que essa resposta aqui não era para ser difícil, não. Se eu colar a expressão do jeitinho que ela está aí marcada no meu programa em C, qual é o resultado? Não, não vai ser a conta certa, tá muito genérico, né? Não, não é porque tá usando mais, não. Mais tá certo, ó. Eu tô querendo somar 1 com 1 sobre 2, com 1 sobre 3, com 1 sobre 4 e 1 sobre 5. Não, mais tá certo. Eu tô perguntando, se eu escrever essa expressão desse jeitinho aqui, qual é o resultado? Qual vai ser o valor de H? A pergunta que eu estou fazendo é qual é o valor de H?
Vocês não sabem? Então eu sugiro que depois vocês deem uma assistida na aula anterior. Tá? Dê uma reforçada, porque isso aqui vocês tinham que saber. 1 é inteiro e 2 é inteiro. 1 dividido por 2, 0. 1 é inteiro e 3 é inteiro. 1 dividido por 3, 0. 1 é inteiro e 4 é inteiro. 1 dividido por 4, 0. 1 é inteiro e 5 é inteiro. 1 dividido por 5, 0. Então isso tudo aqui dá 0. Então o resultado vai ser H. O resultado de H vai ser 1. Tá? Então não é lógico que a questão está pedindo para você fazer isso aí não, né? Então ela quer que você utilize os tipos adequados aqui, ó. É isso que a questão está pedindo. Se você colar isso aqui, o resultado vai ser 1. Não vai ser o valor de H. Questão 4. Calcular o aumento que será dado a um funcionário obtendo as seguintes informações: salário atual e a porcentagem do aumento do cara. E aí você vai imprimir o valor do salário e o valor do aumento. Aí isso daqui, ó, você que vai escolher a forma como você quer que o cara entre com percentual. Se você quer que ele entre com percentual, vamos supor, 9% de aumento. Tá? Então o cara vai digitar 9, por exemplo. 9,3% de aumento. O cara vai digitar 9,3. Isso daqui é um jeito. Então você vai escrever a fórmula de um jeito. Agora, se você quer que o cara entre com 0,093, é outra fórmula. Tá? Então a questão não está fixando como que você vai fazer. Você que vai escolher uma forma e vai fazer com que o usuário entre com aquele formato que você escolhe. Então isso aqui, ó, é uma fórmula. Isso aqui é outra fórmula. Questão 5. A nota final de um aluno é dada pela média ponderada das notas das provas. Sabendo que o professor deu 3 provas com peso 4, 3 e 3, calcule a nota final do aluno. Então, exercícios bem tranquilos para vocês fazerem aí, tá? E aí eu vou subir. Deixa eu ver só como que eu escrevi. Exercício, aula 04. E aí agora vocês têm os exercícios da aula 4 para poder fazer. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida nesse tempinho que a gente ainda tem aqui? Hoje nós tivemos a presença ilustre aqui do Miguel e do Theo. O restante deve estar todo mundo junto aí, né? Assim eu espero, né? Não, o código em C não é muito feio não, viu, Theo? Você pode fazer um código em C feio, mas a gente vai fazer um código em C bonito. Tá? Esse código aqui tá lindão, olha só que código bonito. E aí, alguma dúvida? Se não tiver, eu vou parar de gravar. E aí vou subir o vídeo, né, colocar para vocês lá no Classroom, mas vou parar de gravar. Não dá para eu fazer um comparativo, né, porque eu não sei como é que é a sua sala, mas eu espero que sua sala seja bonita. E aí, mais nenhuma dúvida? Então, beleza.